Você não consegue se perdoar? No Salmo 38:4 diz: As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero conversar com você sobre culpa. Percebo um grande número de pessoas que me seguem nas redes sociais, que já foram perdoados pelo Senhor por algum erro que cometeram. Porém, não perdoaram a si mesmas e são escravas da culpa. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas que sabemos que não deveríamos, e por isso nos sentimos culpados. E isso é bom porque nos mostra que desagradamos a Deus e que não seguimos os conselhos que a palavra dele nos dá. Porém, viver com o sentimento de culpa o tempo todo não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, esse sentimento só faz com que enfrentemos mais dificuldades em nossa caminhada, pois ela desgasta o nosso físico, o nosso psicológico e principalmente o nosso espírito. Quando carregamos a culpa, mesmo depois de termos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor, ficamos presos nesse pecado, e é exatamente isso que Satanás quer. Ele sabe que a culpa vai nos afastar dos caminhos de Deus, vai impedir que sigamos em frente e prosperemos. Por isso ele quer que passemos a vida focando em nossos fracassos e nos sentindo pessoas sem valor. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10. E ele vai te lembrar de tudo o que você fez de errado nos últimos anos. Antes de você levantar da cama de manhã, ele vai dar um jeito de fazer você pensar que não tem sido um bom pai ou uma boa mãe, que falhou com seu cônjuge, que perdeu a cabeça em determinada situação, ou que caiu naquela tentação que você tanto lutou para não cair, mas não conseguiu. Mas aqui está a chave para combater as acusações de Satanás. Veja o que Deus disse em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ou seja, quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor, Ele decide apagar os nossos erros. Isso quer dizer que se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não vem de Deus, vem do acusador, tentando te enganar para te fazer carregar o peso da culpa. Então, meu irmão e minha irmã, quando isso acontecer com você, faça um favor a si mesmo e diga ao diabo: eu não sou perfeito, mas meu Deus já me perdoou. Aproveite também para se lembrar daquele texto do apóstolo Paulo, que diz que temos a redenção e o perdão de nossos pecados por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Efésios 1:7. Entenda uma coisa: você não pode carregar as culpas e fracassos com você e viver ao mesmo tempo uma vida de vitórias. Isso não é possível. Então, se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, deixe isso para lá. O profeta Jeremias nos garante que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Então, não fique remoendo o que já passou. Se o Senhor já te perdoou, por que você também não se perdoa? Se Ele não está te acusando, por que você continua se culpando? Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus foram lavados, santificados e justificados. E justificação significa o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Isto quer dizer que não importa o tamanho dos seus erros, se você se arrependeu deles, Cristo já te justificou. Pare de olhar para o seu passado de pecados e se sentir alguém sem valor. O diabo vai te dizer que você errou,
e que não merece nada, que não tem perdão. Mas Deus te diz hoje: você é meu filho, eu te salvei, te justifiquei, te ungi e honrei. Em quem você vai acreditar, meu irmão e minha irmã? Vai permitir que o acusador te engane e te faça caminhar por aí com o peso da culpa em suas costas? Não, aceite o que o Senhor diz a seu respeito e comece a mudar de vida. Existe algo importante que você precisa saber. Quanto mais você se recusar a ouvir o diabo, mais alto a voz dele vai ficar no seu íntimo, mais ele tentará te acusar. Ele vai insistir que você não é nada disso que Deus disse que você é, que você continua pecando, que você continua no vício, que não parou de ceder às tentações. Seus pensamentos dirão que você é culpado, que Deus não se agrada de você. E é normal que você se sinta inseguro e intimidado, mas você precisa ser forte e resistir. No livro de Provérbios, capítulo 28, diz que os justos são corajosos como o leão, e é exatamente assim que você precisa ser. Quando as dúvidas vierem, repita para si mesmo: eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas pelo que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Pode ser que enquanto assiste a este vídeo, você esteja carregado de culpa. Pode ser que você esteja levando nas suas costas pecados que, mesmo tendo pedido perdão a Deus, continuam pesando em seu coração. Mas a boa notícia é que você pode abandonar todos esses fardos agora, meu irmão, minha irmã. Basta que você decida mudar a forma com que olha para si mesmo. Nós passamos pela vida carregando todas essas culpas e nos perguntando por que a vida é uma luta, por que estamos cansados, por que não conseguimos conquistar um sonho. Isso é porque estamos carregando coisas que nunca fomos feitos para carregar. Você não foi criado para viver culpado. Então é hora de deixar esses pesos de lado. É hora de se livrar desta bagagem. O Senhor quer que você saiba que Cristo já lavou os seus pecados com o sangue dele e que o inimigo não pode mais te acusar. E você pode estar pensando agora: mas Vinícius, eu não mereço isso, eu errei demais, falei muito e não mereço que os meus pecados sejam esquecidos por Deus. Sim, você tem razão. Nenhum de nós merece o perdão do Senhor, pois a nossa natureza é pecadora e por mais que tentemos, nunca vamos conseguir fugir dela. Porém, a misericórdia e o perdão do Pai não tem a ver com merecimento, tem a ver com Ele e com sua infinita bondade. Veja o que a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh glória, que palavra! O nosso grande erro é achar que temos que recompensar a Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados, para mostrar a Ele que sentimos muito, que sentimos remorso.
É lógico que devemos reconhecer quando cometemos um pecado e fazer tudo o que for possível para não o cometer outra vez. Porém, você não precisa pagar penitência ao Senhor depois que se arrependeu e pediu perdão. O preço já foi pago. Mas quando você vive em culpa, você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez não foi o bastante e isso não é a verdade. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Viver se culpando e se condenando não glorifica a Deus. Se você realmente quiser glorificar o nome do Senhor, livre-se da culpa e fale da misericórdia dele por sua vida às outras pessoas. Vamos analisar a história de Jonas. Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, eles seriam destruídos. Mas Jonas não gostava dos ninivitas e decidiu desobedecer ao Senhor, pegando uma embarcação e fugindo. Mas Deus fez com que aquele homem fosse atirado no mar e engolido por um grande peixe. Durante os 3 dias em que ficou preso dentro daquele animal gigante, Jonas refletiu sobre o pecado que cometeu, se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. O peixe então devolveu Jonas à terra firme e ele foi até Nínive e pregou a palavra. Veja qual foi o resultado disso em Jonas capítulo 3, versículos de 3 a 5 e 10. Diz assim: Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus sabia que Jonas havia cometido um erro grave, mas quando ele se arrependeu e pediu perdão, o Senhor decidiu deixar aquele pecado para trás e deu àquele homem uma nova oportunidade de fazer a sua obra imediatamente. Deus não deixou Jonas de castigo ou coisa do tipo, porque ele não é um carrasco que sente prazer em ver os seus filhos sendo castigados por algo que eles já pediram perdão. E mais, Jonas também não permitiu que o inimigo fizesse com que ele se sentisse culpado pelo erro que cometeu no passado. Ele apenas olhou para frente e cumpriu a sua missão. E Deus quer que você faça a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Ele quer que você saiba que o seu erro não cancelou os planos que ele tem para a sua vida. E a pergunta que fica: o que você vai fazer diante disso? Vai continuar se culpando ou vai seguir em frente? Levante-se, volte a sonhar e ande de cabeça erguida. Você pode ter cometido erros, pois todos nós cometemos, mas Deus está dizendo que você está perdoado. Lembre-se de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo disse que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de sua morte ele nos libertou do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Eu aprendi que só porque você se sente culpado não quer dizer que você é culpado. Você não pode viver de acordo com seus sentimentos e emoções, pois eles nem sempre nos dizem a verdade. Ou seja, você pode não se sentir perdoado, mas você sabe que está perdoado. Então receba agora o perdão e a misericórdia do Pai e viva tudo o que Ele tem para você, sem nenhum tipo de culpa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, muitas pessoas sendo destruídas e não estão vivendo os seus propósitos devido à culpa. Satanás, o inimigo de nossas almas, vem agindo constantemente neste sentido, trazendo remorso e alimentando a culpa em nossas vidas. Repreendemos tudo isso agora. Pelo sangue de Jesus, fomos remidos e toda a culpa foi levada por Ele na cruz do Calvário. Hoje iniciamos um novo ciclo, libertos da culpa e trilhando por caminhos divinos, escritos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Torne o seu fardo mais leve. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus lhe dará o poder e a força de que você precisa para servi-lo. Esta passagem nos ensina que Jesus não é nenhum chefe durão. Nesta passagem, Jesus está dizendo que ele é bom e que seus princípios são bons e não incômodos ou difíceis. Regras e regulamentos religiosos podem ser árduos e opressores, e você pode ficar facilmente sobrecarregado se não souber como fazer tudo o que acha que esperam de você. Mas Jesus está dizendo aqui: eu não sou assim, meus caminhos não são assim. Eles não são penosos, difíceis, árduos e opressores, e sim suaves e leves. Deus não apenas nos diz o que fazer, como também nos dá a força e a sabedoria para fazê-lo. Se Deus não me desse a capacidade de escrever mensagens com o fim de ajudar as pessoas, me direcionando dia a dia, seria incapaz de realizar isso sozinho, com minhas próprias forças. Quando confiamos inteiramente no que Deus nos conduz a fazer, o fardo se torna leve e prazeroso. Sinto-me confortável e muito feliz em fazer o que Deus me propôs. Eu não seria provido de qualquer capacitação para realizar este trabalho se tentasse servir a Deus a partir de meras regras e regulamentos. Mas eu o sirvo porque o amo profundamente, portanto sinto alegria no que faço. Jesus nos conduz a um lugar que é confortável e agradável. Creio que servir a Deus é fácil quando compreendemos a ouvir a sua voz e simplesmente o obedecermos, em vez de nos esforçarmos para fazer coisas que Ele nunca nos pediu que fizéssemos. Separe um tempo para buscar a Deus e saber se as suas obras são as obras dele. É o Senhor quem está conduzindo você no que você faz? Se descobrir que está envolvido em obras da carne e que Deus não lhe deu graça para realizá-las, não tenha medo de abrir mão delas e de buscá-lo para saber qual a vontade divina para a sua vida. Lembre-se, nem sempre será fácil, mas haverá conforto, graça e prazer associados ao exercício da obra de Deus. Jesus quer tornar leve o fardo que você tem carregado por si mesmo e lhe dar descanso. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, a palavra de hoje toca-nos profundamente. Muitas pessoas carregam fardos pesados em suas vidas, mas na sua palavra, seu Filho Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Escolhemos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Chega, Pai, de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que nunca foram da sua vontade. Estamos cansados do esforço que fazemos para encontrar um caminho de acordo com os nossos desejos.
trocamos de fardo com Jesus e caminharemos dentro dos seus propósitos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creia grande. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Na esfera natural, muitas coisas são impossíveis, mas na esfera sobrenatural de Deus, nada é impossível. Deus quer que creiamos em coisas grandes, que façamos grandes planos e que esperemos que Ele faça coisas tão grandes que fiquemos com a boca aberta de assombro. Em Tiago 4,2 nos diz que não temos por que não pedimos. Podemos ser ousados no pedir. E em Efésios 3,20 nos desafia a pedir coisas grandes. Quando nossos desejos parecem avassaladoramente grandes e não vemos meio de realizá-los, devemos nos lembrar de que, embora não saibamos o caminho, conhecemos aquele que faz o caminho. Deus tem um meio para fazermos tudo o que Ele coloca em nosso coração. Ele não coloca sonhos e visões em nós para nos frustrar. Precisamos manter a nossa confiança em Deus em todo o tempo, até o fim, e não apenas por um instante e depois desistir quando parece que a montanha é alta demais. É impressionante o que as pessoas podem fazer, até mesmo aquelas que não parecem ser capazes de fazer nada. Deus não costuma chamar pessoas que são capazes. Se Ele fizesse isso, não receberia a glória. Ele frequentemente escolhe aqueles que, na esfera natural, sentem que não têm nenhuma capacidade, mas que estão prontos para se levantar interiormente e dar passos de ousadia e fé quando recebem uma direção de Deus. Geralmente queremos esperar até sentirmos que estamos prontos antes de agir. Mas, se nos sentimos prontos, tendemos a depender de nós mesmos, em vez de dependermos de Deus. Conheça os seus pontos fracos e conheça Deus. Conheça a sua força e fidelidade. Lembre-se que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você jamais poderia pedir ou pensar. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, cremos na Sua palavra quando diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Essa é uma promessa incrível, Pai. Infelizmente, muitos que oram comigo agora não creem o suficiente para recebê-la. Que essa mensagem seja um despertar na vida de cada uma delas. Seus sonhos são gigantes, suas promessas são incontáveis. Porém, para liberá-las, demanda-se fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai. Desejamos viver os grandes sonhos que tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem vai impactar você. O que é mais importante? Unção ou presença? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. A sabedoria é a manifestação do Espírito Santo. A sabedoria sempre cumpre a função do Espírito Santo, ou seja, aconselhar, revelar, dar prudência, acalmar nos momentos difíceis.
O nosso maior problema nos dias atuais é que nós não temos vida. Você pode me perguntar então, como estamos fazendo tantas coisas? Como alguns milagres acontecem? Eu vou retratar isso através da história de dois homens famosos na Bíblia, Saul e Davi. Saul foi ungido como o primeiro rei sobre Israel. O óleo caiu sobre a sua cabeça e ele foi levantado rei sobre a nação de Israel. No segundo ano do reinado do rei Saul, ele cometeu um grave erro. Saul fez algo fora do tempo. Ele se viu pressionado pelos filisteus que estavam avançando sobre a nação de Israel. Israel encontrava-se em perigo e Samuel, o profeta da época, ainda não havia chegado. Com isso, Saul precipitadamente cometeu um erro. Ele ordenou que trouxessem animais e sacrificou-os ao Senhor, ato que apenas Samuel, como profeta, poderia ter realizado. No momento do sacrifício, Samuel chegou e surpreso perguntou: "O que você fez?" Saul respondeu: "Os filisteus estavam avançando, o povo de Israel estava fugindo e você não estava aqui no tempo que havia sido combinado. Então eu tive que fazer o sacrifício." Samuel respondeu: "Hoje Deus te confirmaria como rei sobre toda Israel, mas devido ao seu ato, ele toma de ti o trono." E de uma forma muito estranha, a Bíblia diz que Saul reinou por mais 38 anos sobre Israel. Aí vem a pergunta: se Deus tomou o trono de Saul, por que ele governou por mais 38 anos? Responda você: porque Deus só toma aquilo que lhe dá. Saul continuou no trono porque quem havia dado aquele trono físico para ele foram as 12 tribos de Israel. Deus, de fato, já havia levantado outro rei. Os 12 chefes das tribos de Israel reuniram-se com Samuel e pediram que lhes desse um rei, pois todas as outras nações tinham um monarca. A nação que foi colocada para ser modelo do céu aqui na terra queria copiar uma nação comum. E isto acontece com muitos de nós. Deus coloca-nos para sermos modelo para os outros, mas infelizmente, por muitas vezes, copiamos os comuns. Para que você entenda profundamente esta mensagem, preciso esclarecer algo muito importante. Temos um inimigo de nossa alma, o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas antes de matar e destruir, ele precisa roubar, pois é no roubo que ele nos enfraquece. Um exemplo mais claro: Roma, quando tomava uma cidade, eles primeiramente roubavam vagarosamente aquela cidade. Primeiro eles roubavam a água, a comida e com isso enfraqueciam aquele lugar. Quando aquela cidade já se encontrava fraca, eles invadiam para matar e destruir. Se o diabo não roubar primeiro, você não ficará debilitado o suficiente para ele entrar e destruir. Você pode estar perguntando: mas como que ele nos rouba? A cada princípio que você quebra, a cada situação que você se entrega, cada descontrole emocional, ele vai te enfraquecendo, para que no momento oportuno ele possa te derrubar. Entenda isso: o povo queria um rei, porque todos tinham um rei. Com isso, Deus falou para Samuel: "Tudo bem, Samuel, não discuta, dê um rei para eles." Quando Deus tomou o trono de Saul, ele não tomou o trono físico, pois o trono físico foram as 12 tribos que deram, como já foi falado. Deus tomou o manto de autoridade, a conexão que Saul tinha com ele. A partir daí, Deus nunca mais falou com Saul, a ponto de ele começar a consultar necromantes para iludir o povo que Deus estava falando com ele. Por algum tempo, Saul tentava escutar Deus através de profetas, até que Deus os repreende,
pois ele não queria mais se comunicar com Saul. Olha, gente, que terrível isso. Ser rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, por um amigo, já deve ser algo terrível. Agora imagina ser rejeitado por Deus. Saul, por mais que tivesse autoridade, havia perdido a conexão com Deus, havia perdido a própria vida. Nos dias de hoje existem muitos Sauls, pessoas que são líderes, estão no altar, mas perderam a conexão com Deus. Isto é muito sério. São líderes que já morreram, porém estão tentando mostrar que têm vida. Não se surpreenda com pessoas no altar, pessoas no trono, porque Saul ficou 38 anos no trono, sem Deus estar com ele. Consegue compreender? Preste atenção nessas passagens. Êxodo 33, versículos de 1 a 4 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vá para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Aí vamos para a passagem de Êxodo 33, versículos de 11 a 15. Presta atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Que passagens poderosas! Moisés sabia que a presença era mais importante que a unção. A presença era mais importante que a unção. A unção estava na cabeça de Saul, mas a presença estava com Davi. Você consegue entender? Saul nunca cometeu os pecados que Davi havia cometido. Saul nunca matou inocentes, não cometeu adultério, não matou crianças. Saul nunca fez isso. O que Saul fez apenas foi sacrificar antes do tempo e depois dar uma desculpa do porquê havia feito aquilo, ao invés de arrepender-se. O seu problema nunca foi o pecado que você cometeu, nem o passado que você teve. O seu verdadeiro problema é o que você fez depois do pecado, o que você fez depois do problema. Quando Deus perguntar a você alguma coisa, jamais dê alguma desculpa como Saul fez, pois Deus detesta desculpas. O Senhor pode levantá-lo de um fracasso, mas nunca de uma desculpa. Que isso fique gravado no fundo da sua alma. De tudo que você tem que dar para Deus, nunca dê uma desculpa. Não existiu um homem na Bíblia que deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. O problema não foi os seus pecados, mas sim o que você fez quando Deus falou contigo. Te pergunto, você deu uma desculpa ou você se arrependeu? Por muitas vezes damos desculpas porque a unção não se retira de nós. O que sai é a presença. A vida você não tem com unção, a vida você tem com a presença. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. Você pode estar perguntando:
Qual a diferença entre a unção e a presença? A unção, ela capacita você para fazer. A presença é vida para o ser humano. A presença de Deus tem que ser inegociável. Quando você sofre uma tentação, a unção continua, você caindo ou não, mas a presença vai embora e a vida vai sendo roubada aos poucos. Lembra-se, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele começa a roubar aos poucos, tirando a presença pouco a pouco. Um dos grandes problemas da nossa geração é que temos capacitação para fazer as coisas, mas a vida não está mais conosco. Estamos morrendo aos poucos. O governo está se desintegrando, a família está desestruturada, a vida está acabando. Os enfermos não estão mais sendo curados, os mortos não estão ressuscitando. E tudo isso porque a presença foi embora. Para recuperarmos a presença de Deus novamente, teremos que mudar tudo, abrir mão de diversas coisas. A vida se encontra na presença de Deus. A vida não está na unção que você carrega, na capacidade que você tem para fazer as coisas. A unção ensina você como fazer e capacita para fazer. Saul sabia como fazer. A Bíblia relata que ele era o homem mais bonito de Israel, um grande general de exército. Só tinha um problema. Ele já não tinha mais vida. Ele procurava profetas, necromantes. Enfim, ele tinha que dar um jeito de fingir que a vida estava com ele, mas verdadeiramente a vida havia ido embora. A presença havia ido embora. Ao contrário de Davi, que estava todo errado, cheio de problemas, mas Deus nunca saiu da presença de Davi e Davi da presença de Deus. Deus nunca saiu do quarto de Davi, pois quando Davi clamava, Deus logo se manifestava. Mas por quê? Porque não era pelo erro, não era pelo pecado, era pelo coração. O povo de Israel tinha coração duro. Davi era pecador, mas tinha um coração, e com isso Deus queria ficar com ele. Não tem a ver com a sua capacidade, mas sim o quanto você quer a presença de Deus. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiverem comigo, nada do que eu faço será relevante, pois não terá vida. Avivamento não é você ficar arrepiado. Avivamento é voltar a viver em todos os sentidos. O problema nunca foi o pecado. O problema é quando e como você responde quando Deus fala. Chegou a hora de amadurecermos na fé. Deus não está preocupado com suas conquistas materiais. Deus não está preocupado se você tem vida ou não. Ele não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com verdade e mentira, vida ou morte. O ser humano tem uma necessidade de saber o que é certo ou errado, pois quando ele quer errar, ele busca uma aprovação. O problema não é ser certo ou errado, o problema é se você vai ter vida ou morte, se é verdade ou é engano. Deus nunca vai te julgar pelo certo ou errado, pois o certo e errado têm os seus pontos de vista. O certo e o errado é um ângulo muito amplo. Já a verdade e a mentira não, elas são estreitas, como a vida e morte. E Deus te chama para a vida e a abundância. Os resultados que a unção provoca não te garantem vida, mas a vida te garante os resultados, porque quando você tem vida, tem presença, você tem vida em grandiosidade, pois quem tem vida tem tudo, quem tem a presença de Deus tem tudo, tem sabedoria e chega com mais facilidade aos resultados. Quanto tempo dura a vida de uma bateria de celular? 5, 6, 7 horas, não é isso? Quando começa a acabar a vida de um celular, o que se deve fazer? É simples. Conectar na fonte e ele carrega 100% novamente. Quando está conectado na fonte.
Nada funciona quando não estamos ligados na fonte, que é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presença é muito mais importante que unção. A única coisa que faz Deus sair do seu trono de glória para se mover ao seu favor é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado ele não pode resistir. Quem tem a presença de Deus muda qualquer ambiente. A presença de Deus em nossas vidas pode mudar todas as situações, por pior que pareçam. Aonde tiver morte, a vida vai sobrepor a morte. Aonde tiver falência, quando você entrar, a prosperidade vai sobrepor a falência. Aonde tiver demônio, o Espírito de Deus vai sobrepor. Pois se tem algo que o inferno respeita e muito, é a presença de Deus. Quando você está com a presença de Deus, tudo que é perfeito vai ficar e tudo que é impedimento vai embora. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, peço a Ti que através desta mensagem, corações sejam quebrantados. Aprendemos hoje com Saul e Davi sobre unção e presença. A sua presença é vida, Senhor, e é ela que buscamos. Sem sua presença não somos nada. Por mais unção que podemos ter, a sua presença é primordial. Quebrantamos nosso coração em sua presença e pedimos perdão humildemente por todos os pecados ainda não confessados, por atos, palavras ou omissões. Queremos sua presença, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem filhos? 9 conselhos importantes para eliminar a rivalidade entre irmãos. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 5 diz: ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos. Que desfecho trágico teve esta história. Abimeleque queria ser rei e, para eliminar a concorrência, matou seus 70 irmãos. Somente um deles conseguiu escapar. A rivalidade entre irmãos pode até ser considerada normal e inevitável, mas quando provoca brigas constantes, competição séria e descontrolada e até atitudes extremas, o problema é mais sério. Podemos enumerar 8 causas para a rivalidade entre irmãos. Primeiro, quando os pais favorecem um dos filhos. Vamos tomar como exemplo a história de José e seus irmãos em Gênesis 37, de 12 a 36, onde fica evidente a preferência de Jacó por José com relação aos outros filhos. Isso causou inveja, ciúme e, tragicamente, fez com que os irmãos de José o vendessem como escravo. Segunda causa, ciúmes. Quando um dos filhos se sobressai em alguma área da sua vida, o outro pode sentir insegurança e ciúmes. Isso pode causar inúmeros desentendimentos. Terceira causa, transferência. Um dos filhos pode estar com problemas de relacionamento com os próprios pais, amigos, namorado ou namorada e transfere todo o seu descontentamento contra um irmão. Quarta causa, comparações. Os adolescentes e jovens são muito sensíveis e comparações quanto à sua aparência física, ao seu desempenho escolar e às suas habilidades esportivas. Uma comparação desfavorável nessas áreas podem marcar o jovem por muito tempo. A quinta causa, identidade. Os adolescentes e jovens estão buscando e construindo a sua identidade própria. Por isso,
ainda confusos, podem se sentir inferiorizados diante de um irmão que demonstra maior segurança a respeito de si mesmo. Sexta causa: estresse. Brigas entre os pais, crise financeira, problemas de alcoolismo, violência doméstica, entre outros, podem alcançar estresse nos filhos, fazendo com que briguem até sem motivo aparente. Sétima causa: ambiente doméstico. Filhos adolescentes e jovens disputam espaço no uso do computador, da TV, buscando individualidade, o que nem sempre é possível. E oitava causa: carência. Os filhos precisam do amor dos pais. Se esse amor não é demonstrado suficientemente, eles farão tudo para chamar a atenção. E o que fazer perante tudo isso? Eis os 9 conselhos para os pais. Primeiro, trate todos os seus filhos de modo justo, respeitando a singularidade de cada um. Segundo, não compare seus filhos na presença deles. Terceiro, não demonstre preferência por um filho. Ame a todos igualmente. Quarto, não mime um dos seus filhos. Não arrume desculpas como ele é o mais novo, está doente, entre outros. Quinto, distribua elogios igualmente. Sexto, gaste tempo e dinheiro na mesma medida com todos. Sétima dica: não menospreze nenhum de seus filhos. Oitava dica: reconheça e ressalte a singularidade de cada um. 9 e última dica: separe tempo para conhecer melhor cada um individualmente. Se esse problema tem ocorrido em sua família, procure conhecer as causas desse comportamento entre irmãos. Por fim, confie na graça e no poder de Deus. Ele perdoa e restaura os relacionamentos. Ore pelos seus filhos e peça ajuda ao Senhor, que é um Pai amoroso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, a palavra de hoje é direcionada a todos os pais e mães. Muitos estão passando por problemas graves de relacionamento entre seus filhos. Que eles criem a consciência sobre o tratamento igual dos seus filhos, nunca comparando-os, nem demonstrando qualquer preferência, distribuindo elogios igualmente, não menosprezando nenhum deles, respeitando a individualidade de cada um, separando o tempo para conhecê-los individualmente. Que eles confiem na sua graça e poder, Pai. Que os relacionamentos das famílias sejam restaurados para a sua honra e glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.